De fato, o Flamengo foi muito decisivo, né? Quantas vezes falamos de Pedro na seleção? Pedro que sai, é o único 9 que nós temos de referência, mas é um cara que tem técnica quando sai da área também. Hoje. Foi o nome do jogo. Foi o melhor pra você? De fato, foi o melhor. Foi o melhor, não sofreu o pênalti, deu o passe pro gol e fez um gol. O placar é justo porque o Flamengo ele foi decisivo. Pedro e Arrascaeta, os dois funcionam tão bem como dupla, é tão lindo vê-los jogar. Acho que não dá mais pra pensar no Flamengo sem os dois juntos em campo, né? Não dá, acho né? que Atrasa a vida do time. É um complemento, né? Porque um é um especialista na finalização e outro é um especialista na criação, nos passes, principalmente. Quer dizer, eles se encaixam perfeitamente. O Flamengo vence o Palmeiras em jogo decisivo na liderança do Brasileirão. E não foi uma vitória qualquer, foi um recado direto pro resto do campeonato. E claro, depois de um 3-2 desses, o Maestro Júnior, Felipe Melo e companhia reagiram à vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Se liga aí o que eles disseram sobre esse jogaço. Dizendo que o Flamengo venceu pela efetividade. Palmeiras controlou a posse de bola, parecia ter inclusive o domínio territorial da partida, mas o Flamengo foi muito efetivo. 4 finalizações, 3 gols, maestro. Você corrobora com a tese do Eric? Principalmente no primeiro tempo, né? No momento que o Palmeiras era melhor, que não vou dizer tomava conta do jogo, mas tinha o comando do jogo, foi exatamente numa bola. Aí você puxa a parte técnica, né? Uma jogada que a gente já vê que sai toda hora, que é essa ligação direta do Rossi junto com o Pedro, né? Que tem uma qualidade muito grande para usar o corpo e fazer o giro. Na hora que ele faz o giro, tem um inserimento do Arrascaeta, que era o melhor momento do Palmeiras até ali. O Flamengo até os 25, né, André, que a gente estava vendo o jogo, o Flamengo não conseguiu trocar 3 passes. Estava com uma dificuldade muito grande, pela boa marcação que fez o Palmeiras o tempo todo. E essa marcação eu acho que fez com que esse volume do jogo do Palmeiras estivesse bem melhor. Quando você puxa, né, vamos dizer assim, no olhar integral do primeiro tempo, principalmente, você vê a qualidade técnica, ela supera qualquer outra coisa, porque as outras jogadas ele vem exatamente em função dessa parte. Se você der espaço para os jogadores, com a qualidade que tem o Flamengo, principalmente Arrascaeta e Pedro, a finalização ela é perfeita. Em alguns momentos do jogo, né, Felipe, o torcedor do flamenguista até se sentiu um pouco nervoso, porque o começo do Palmeiras, como o Emerson falou aqui, que o Flamengo já esperava esse começo, mas não sei se eles esperavam com tanta intensidade assim do Palmeiras, né? Eu até acho que sim. Devido aos últimos jogos do Palmeiras e principalmente da dupla de ataque do Palmeiras, mas de fato o Flamengo foi muito decisivo. E mais uma vez, tudo aquilo que nós falamos já desde o início da temporada, né, do Pedro, o Pedro não pode ficar fora do Flamengo. Né? Quantas vezes falamos de Pedro na seleção? Pedro que sai, é o único 9 que nós temos de referência, mas é um cara que tem técnica quando sai da área também. Hoje. Foi o nome do jogo. Foi o melhor pra você? De fato, foi o melhor. Foi o melhor, não sofreu o pênalti, deu o passe pro gol e fez um gol, assim, e jogadas. Então, assim, sem dúvida, para mim foi o melhor em campo. Eu acho que o placar é justo. O placar é justo porque o Flamengo ele foi decisivo. O Flamengo criou as oportunidades e foi lá e matou o jogo. Podemos falar das polêmicas do início do jogo? Sim. Principalmente do pênalti? Podemos. Mas aí vai entrar aquilo que eu também falei depois do jogo entre Palmeiras e São Paulo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Foi lá e fez 3 gols no Palmeiras. A gente viu um cenário, a gente pode dizer que a gente viu um cenário, até para jogar pro estúdio, pro Rizek, pra Ana e pro Júnior. A gente viu um cenário diferente no sentido de, a gente está acostumado nesse Campeonato Brasileiro de ver um Flamengo propor jogo, dominar a partida desde o começo. A gente não viu isso hoje. Lembro que no fechamento, o Rizek estava lá com a gente, no fechamento passado a gente falou, cara, o Flamengo, os times que deram ou criaram dificuldades para o time do Flamengo foram os times que tiraram o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo praticamente passou o primeiro tempo fora da zona de conforto devido à pressão que o Palmeiras exerceu no primeiro tempo. A gente viu um cenário diferente hoje com o Flamengo, de repente para os próximos jogos, o Flamengo, a partir dessa partida, também aprendeu a sofrer? Devido ao que o Emerson falou aqui, a gente viu uma mão forte do próprio treinador, do Felipe, que falou, eles vão pressionar. Eu lembro muito da entrevista do Luiz Henrique depois do jogo do Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, que eles mudaram a forma deles jogarem. Eles sabiam que o Bayern de Munique pressionava muito alto, era uma pressão muito boa, eles vamos deixar os caras jogar, vamos dar posse de bola para os caras. Foi o que o Flamengo fez. E quando teve a oportunidade, foi lá e matou o jogo. Sem dúvida, é mais um leque de opção que se abre para esse Flamengo, que já tem tantas coisas, né? Rizek, primeiro mais uma vez boa noite para vocês. Começamos o programa aqui numa dinâmica, né, recebendo aqui o Emerson Royal.
agora com mais calma, para a gente destrinchar o jogo. Mais uma vez, boa noite para você, para a Ana e para o Júnior. Não sei como é que vocês encararam o jogo, como é que vocês viram o jogo. Aqui do estádio, com esse ambiente, a gente viu um Flamengo mais nervoso em algumas jogadas, por exemplo, os individuais. O Jorginho, que é um jogador muito mais tranquilo, experiente, estava muito pilhado no começo do jogo. Passo para vocês, não sei como é que vocês enxergaram a partida desde aí do ar-condicionado, meus parceirinhos. Mas essa visão é fundamental, por exemplo. Será que foi por isso que o Jorginho fez aquilo que todo mundo até o momento opinou ter sido um pênalti? Bobo, infantil, mas ignorado pela arbitragem no começo do jogo? E pega o carona na fala do Felipe, Dena, porque assim, eu acho que a entrevista do Abel que a gente vai mostrar hoje, ela tem um desafio, assim, da coerência. Assim como o Palmeiras se incomodou muito de quem colocou na conta da arbitragem exclusivamente a vitória por 3-2 sobre o São Paulo, né? O Palmeiras se incomodou com aquilo. Será que hoje o Palmeiras vai colocar o peso da derrota só na arbitragem? Já que, me parece, a gente vai caminhar para opinar que houve um pênalti não marcado no começo do jogo a favor do Palmeiras, mas já a gente traz o PC, debate arbitragem, a gente fala do Pedro. Eu opino que talvez seja a atuação mais decisiva do campeonato, levando em conta o peso do jogo, o que ele fez no placar, os 3 gols saem do Pedro, talvez seja a grande atuação individual do campeonato, o Pedro hoje no Maracanã. Ou estou exagerando para vocês? Eu acho que, assim, aconteceu muita coisa no campeonato, né? Como é que o Palmeiras virou líder, né? Em qual momento? Como é que ele construiu essa liderança? Tivemos grandes atuações da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque até aqui. Eu acho que a do Pedro foi a grande atuação da temporada. E isso diz bastante sobre a expectativa que se tem em relação a ele, né? A gente não está falando de qualquer 9, a gente está falando do 9 que a gente gostaria que jogasse na seleção brasileira. E que passou por altos e baixos na temporada e que a gente espera jogos assim do Pedro mais vezes, né? Ele sendo mais decisivo, sendo mais utilizado, entendendo mais o conceito do jogo. Eu acho que na temporada foi a melhor atuação dele. Mostra, de fato, o que a gente espera dele, né, nesse patamar que o Pedro se colocou, né? Foi o que quebrou a marcação do Palmeiras. Hoje foi o Pedro, né? Então, se você for olhar as atuações do primeiro tempo, o único jogador do Flamengo que manteve um nível de atuação dos últimos jogos foi ele. É isso aí. Um pouquinho do Arrascaeta, né? Eu queria voltar só um pouquinho, André, porque não sei se foi o Felipe ou então foi o Denilson que falou, a respeito do fato do Flamengo, principalmente dentro do Maracanã, ter uma imposição muito grande com posse de bola. Talvez de todos os jogos que teve nesse ano, você terminou com o Palmeiras tendo um ligeiro percentual acima do Flamengo. Aqui tem 58 para 48 do Flamengo com posse de bola. Isso é muito significativo, né? E como a Ana falou no início, então o Flamengo interpretou o jogo da forma como deveria, sabendo do seu adversário, aquilo tudo que poderia encontrar durante o jogo. Rizek, essa questão do Samuel Lino, o Samuel Lino ele chega com uma responsabilidade muito grande ao futebol brasileiro. Poucos torcedores acho que conheciam o Samuel Lino, e ele dá um cartão de... A primeiro jogo dele, um cartão de visitas assim impressionante. Jogador da velocidade, da jogada individual. O Flamengo tem dentro do elenco já alguns jogadores com essa característica. A Ana Thaís falou aí do Muricy em algum momento, acho que do comportamento do Muricy na coletiva. O Muricy também, ele falava que ele não desistia do jogador. E eu acho que a leitura do Felipe Luiz em relação ao Samuel Lino é essa, não desistir do jogador, dar sequência para ele, tentar fazer com que ele se sinta mais adaptado, mais à vontade dentro desse elenco tão qualificado, né? Porque hoje, por exemplo, o Luiz Araújo, que foi titular, que tem as mesmas características de Samuel Lino, jogando pelo outro lado, só que ele exala a confiança, né? Hoje foi um jogo de muita pegada, né? De muita intensidade. Na minha visão, o Luiz Araújo conseguiu entregar isso. O Samuel Lino já, mais uma partida, ele não conseguiu entregar essa intensidade que o jogo pediu, né, Felipe? E ele falou alguns outros nomes, né? Falou até do Cebolinha também, do próprio Michael. Então, assim, falou outros nomes que são nomes aí que... Lembrado, Michel. Exatamente, daqui a pouco vão ter oportunidades também. Eu penso o seguinte, é um grande jogador, já demonstrou isso. Demonstrou isso em 15 minutos na sua estreia com a camisa do Flamengo. Mas até mesmo os grandes jogadores com potencial para se tornarem ainda craques, eles precisam de momentos, de repente, você tirar, você dar uma recuperada nele psicologicamente. Por quê? Porque quando o jogador, o atleta, ele está bem consigo mesmo, ele está naquela confiança elevada, ele consegue fazer coisas que
não é normal. Né? Então a primeira jogada dele com a camisa do Flamengo, ele consegue fazer uma bela jogada, confiança nas alturas, e assim, ele colocou o jogo no bolso, apesar de não terem vencido aquele jogo. Foi para a seleção. Foi para a seleção brasileira. Então quando você começa a ter um momento de queda, principalmente na queda psicológica, ele não consegue fazer as coisas simples. É o momento de repente, você preservar o atleta. Não digo que ainda é o momento, que seja o momento, o Felipe vai saber o momento certo, mas eu ainda o vejo como um grande jogador, um potencial incrível para fazer uma história bonita no Flamengo. Todas as vezes que você precisa do Arrascaeta para subir o nível, ele comparece, né? Hoje é até estranho, né, ele sair, né? Quando o jogo estava 3-1, ele saiu com 15 minutos, eu acho, no segundo tempo, porque ele estava jogando bem novamente, né? Só que, de repente, o Felipe já pensou no jogo da quarta-feira, entendeu? De não perder esse jogador. São coisas que a gente não pode avaliar, porque somente, né, quem está dentro da comissão sabe como é que funciona. Mas não tem dúvida nenhuma. E quando ele consegue essas combinações com o Pedro, como aconteceu, principalmente no primeiro gol, porque ali é uma leitura de entrosamento que já existe, né? Maestro, a situação do Pedro, e a gente falou bastante sobre isso no Seleção, no fechamento, na Copa do Mundo de Clubes, ela nasce justamente da dificuldade na cabeça do Felipe de Pedro e Arrascaeta juntos fazerem funções que ele achava primordiais ali para recomposição, para funcionamento do time. Só que os dois funcionam tão bem como dupla, é tão lindo vê-lo jogar, que, principalmente depois dessa semana, depois da vitória contra o Botafogo e hoje, acho que não dá mais para pensar no Flamengo sem os dois juntos em campo, né? Não dá, né? Atrasa a vida do time. É um complemento, né? Porque um é um especialista na finalização e outro é um especialista na criação, nos passes, principalmente. Quer dizer, eles se encaixam perfeitamente. Antigamente a gente dizia também que não podia jogar Pedro e Gabigol, que não podia jogar Flaco com o Vitor Roque. E a gente está vendo que muitas vezes, né, a gente está errado em fazer certo tipo de avaliação. E justamente por isso, e do outro lado do Flamengo, se nós pararmos para pensar, você pega o Jorginho, que mudou, não com bola no pé, que bola no pé todo mundo sabe da qualidade, mas a forma que ele se transformou para esse jogo, não só na hora do pênalti, mas você vê que teve umas outras jogadas, assim que ele empurra o adversário, sabe? Ele estava realmente assim como posso dizer, um cão raivoso, como o Felipe Melo em campo. E isso foi muito importante para o Flamengo com a volta do Pulgar, porque eles tiveram dois atletas que realmente dominaram o meio campo. E com isso fizeram com que o Palmeiras, que é muito forte, sobretudo no seu centro-campo, não conseguisse jogar. Foi o que aconteceu. São jogadores, são ótimos jogadores que vêm numa fase muito boa, mas que hoje, por causa dessa dinâmica do Flamengo e muito dessa mordida dos centrocampistas do Flamengo e sobretudo a volta do Pulgar, fizeram a diferença enorme. Então assim, mínimos detalhes que fazem a diferença. Eu joguei contra o Jorginho quando eu estava na Inter, ele estava no Napoli, eu enfrentei algumas vezes lá fora e nunca vi ele assim tão pilhado como hoje. Bom, vocês viram, unânime, todo mundo elegeu o Pedro melhor em campo, mas o quanto foi boa a atuação dele? Quando a gente está diante de uma atuação que é aqui no fechamento, a gente tem dia muito grande, a gente gosta de dar notas de 0 a 10. Vamos fazer uma rodada aqui de notas para o Pedro, começando no estúdio. Maestro, que nota você daria hoje de 0 a 10 pro Pedro? Hoje foi protagonista de verdade, 9. 9. Tem que ser redonda? Pode ser um 9,5? Não, fica à vontade. 9,5, né? 9,5. Ver o jogo, né? Felipe, que nota você dá pro Pedro de 0 a 10 no jogo de hoje? Sem dúvida, 9,5. 9,5 porque sofreu pênalti, fez jogadas, teve outras jogadas também que ele fez gol, assim... Se faz 3 gols, aí a gente dá um 10, né? Mas 9,5, sem dúvida. E você, Dena? Minha especialidade era marcar gols, né? Cara, eu ia dar 10 para ele, mas como todo mundo não deu 10 para ele, então eu não vou dar 10 para ele, eu não vou cair nessa pressão, porque, cara, ele mudou o jogo, né? O Pedro, ele mudou o jogo. O Pedro, quando acontece o gol, a jogada ali em cima do Fux, o passe pro Arrascaeta, o Palmeiras estava dominando o jogo. Estamos falando de um começo de jogo avassalador do Palmeiras e foi a primeira jogada, a primeira escapada do Flamengo com essa participação de Ross, que a gente acabou de ver o lance ali, né? Que eu achei vendo aqui do estádio que tinha sido um erro de saída de bola, aquele chutão, mas não, foi um passe direcionado para o Pedro e aí vem a sequência da jogada. Então eu vou ficar na casa dos 9,5 porque hoje ele conseguiu mudar a partida, uma partida intensa, difícil,
Não só física, mas emocional também. 9,5. E aí, curtiu essa vitória do Flamengo sobre o Palmeiras? Foi um 3-2 para ficar na história e, claro, as reações do Maestro Júnior e Felipe Melo não passaram em branco. Agora eu quero saber de você. Concorda com o que o Maestro Júnior e o Felipe Melo disseram sobre o jogo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Valeu e até a próxima!